Beleza. Então vamos lá. Essa semana passada, na sexta-feira, a gente teve uma imersão da reforma tributária. E com quem participou, né, quem adquiriu ali e pôde participar, a gente fez o dia inteiro, foi umas 7 horas mais ou menos de conteúdo, né? E a partir daí, né, surgiu essa ideia de fazer, e o pessoal pediu muita coisa no sábado, né? Tipo, sábado é um dia legal e tal, mas sábado também para mim é mais complicado. Então tem essa janela de horário às vezes. E eu falei, então vamos tentar sábado que vem, então, pra gente fazer alguma coisa ali para o pessoal. Eu mandei um questionário para o pessoal que participou da imersão e também mandei um questionário para o pessoal que participa do grupo ali para ver com relação ao conteúdo que a gente tem no site, ali que a gente tem disponibilizado, as lives. Embora esteja corrida, a gente busca sempre manter atualizado, principalmente, né, as dúvidas que a gente vai respondendo ali, tá? Então, a gente fez um conteúdo bem bacana, né? A gente focou muito em ter alguns exemplos práticos, né? Então, aqui a gente ficou um dia inteiro ali, quase 8 horas de conteúdo, e isso acabou gerando ali bastante informações, atualizações, mas também alguns insights aí para a gente poder trazer, né? Principalmente os cases que a gente trabalhou lá. Então, a gente trabalhou com alguns cases de empresas, né? Fábrica de imóveis, a gente trabalhou com cases de loja de confecção, case de material de conservação, de limpeza, uma empresa, um case metalúrgico, tipo, o que isso impacta na empresa. Aí, no dia, a gente começou a fazer também algumas simulações ao vivo, então foi bem legal. Se vocês tiverem algum cliente aí, alguma situação que vocês querem simular, depois a gente pode fazer esse teste aqui também. Então, agregou bastante, né? E gerou uma documentação bem interessante ali para a gente ter uma ideia e também, na verdade, uma estrutura de como você comunicar com o teu cliente a questão da reforma, como você demonstrar para ele esse valor, né, da reforma, mas, mas também com relação a qual estrutura você deve fazer para, a partir de agora, comunicar com o teu cliente, tá? Ontem também a gente teve uma aula que a gente tem na comunidade ali, a gente falou sobre a parte dos documentos fiscais. Então, tem um ponto ali que a gente também entrou, que é a questão da configuração primeiramente a questão dos documentos fiscais, né? Os prazos que a gente tem, o que a gente tem que fazer no sistema do cliente para manter o faturamento e, e qual que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Em relação à estrutura ali de CST, de C-Class Trib, que a gente precisar fazer para o faturamento não parar. Eu não sei e tem um ponto aqui que é bem importante, que eu acho que eu vou... e também a questão do guia prático do FD, que já foi lançado, né? Para declarar já com os registros de IBS e CBS. Então, tudo isso a gente acabou passando ontem, né, na aula, mas tem alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês, que é a questão da nota fiscal de serviço, né? A nota fiscal de serviço alguns municípios já deram um prazo de mudança. Essa semana até um dos contadores que participou, ele perguntou se tava com o prazo, qual era o prazo que tinha, né, de mudança da nota fiscal de serviço. Então, a nota fiscal de serviço, cada município vai determinar, mas o ambiente nacional, ele já está recebendo, o ambiente nacional já está recebendo as notas fiscais de serviço. E Curitiba, você já tem que emitir, por exemplo, a nota fiscal lá no ambiente nacional. Porto Alegre, eu sei que ficou para no 1º de novembro, tem a data ali. Então, o que acontece a partir daí? Por exemplo, em Curitiba, você vai no site da prefeitura, você não consegue mais emitir nota fiscal de serviço lá. E pelo que eu fiquei conversando ontem com o contador também, o domínio, né, ele não está mandando a nota fiscal para o ambiente nacional ainda. Não estava validando, foi o que o contador me passou ontem. Então, pensa o seguinte, se você utiliza o domínio, por exemplo, no escritório, acaba que você não vai conseguir fazer essa emissão da nota, né? Então, acaba prejudicando ali, tá? Então, no cenário atual, a gente está já nesse período agora de praticamente transição, né? Outubro é uma data bem importante, então já está em homologação e validação. Todas as notas fiscais de venda já tem ali, já estão começam a validar os registros, né, da C-Class Trib, né, dos registros que precisam ter ali, CST, IBS e CBS, as alíquotas que a gente tem que informar, e também o código lá vai ser tributado normal, se vai ser tributado reduzido, se é isento, enfim, que é a operação do C-Class Trib. Então, isso já é uma necessidade de estar configurando o sistema de gestão. Daqui para frente, né, daqui para frente a gente vai ter ali um prazo
um prazo para homologar. Esse ano é a homologação, então outubro faz todo o processo de homologação dos sistemas. O sistema já deve estar disponibilizando atualizações para fazer as configurações de faturamento. Nota fiscal de serviço já passa pela transição, já passa a ser obrigatório em alguns municípios, né, pelo layout padrão nacional. O sistema tem que estar adequado já para gerar no layout padrão nacional os registros de CBS e IBS. Então, pense que já vai ter nesse primeiro momento essa informação dentro do XML, né? Tanto a nota fiscal de serviço quanto a nota fiscal de venda. A partir daí, a gente tem que ficar atento, né? Porque isso vai demandar isso vai demandar bastante atualizações. Sistema contábil, que nem eu falei, no caso do domínio, ele tem lá o sistema de faturamento que ele não está emitindo a nota do serviço no ambiente nacional. Então, por exemplo, quem utiliza no escritório vai ter que fazer a nota de forma manual, né? Se não tiver outra forma, ou vai ter que adaptar, pegar o sistema que esteja mais adequado. Então, é bem importante. Aqui em 2026 já inicia, né, a obrigatoriedade, no dia 1º de janeiro, até fiz uma pesquisa no grupo, que a gente tem outro grupo, que quem mandou já o comunicado para o seu cliente com relação às adequações. Poucos responderam que sim, né, porque é um passo importante. Pensa que lá eu venho falando sempre isso, né, pensa que lá em janeiro, talvez o sistema do teu cliente, não é que a gente tem que se preocupar com o sistema do cliente, mas, por exemplo, talvez o sistema do cliente não esteja preparado, talvez o cliente não abordou a empresa do sistema deles. Tem contadores que participam aí, que já participaram, que já estão fazendo workshop em empresas, né? Eu estava conversando com uma ontem ali, também dando um auxílio para ela, que ela estava fazendo workshop na empresa para falar sobre a reforma tributária, porque ninguém lá dentro fala para ela. Uma empresa aí que fatura 11 milhões por ano, né? O contador agora, semana que vem, sábado que vem, a gente tem lá uma reunião no escritório dele, chamou os clientes deles para falar sobre a reforma tributária, para depois falar, para falar de uma forma geral, né, mais abrangente, para chamar o pessoal, e para depois falar de forma mais individual com cada cliente. Então, algumas ações assim já estão sendo executadas, e a minha orientação é que vocês fizerem, quem tem escritório, né, comunique seus clientes pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, não importa. O bom sempre é formalizar, né? Até no site ali, para quem está no site, tem um modelinho gratuito de comunicado. Ele está um pouquinho desatualizado, porque não fala da nota fiscal de serviço. Eu não trago também nenhuma referência à empresa do Simples, né? A empresa do Simples, no ano que vem, ela não está obrigada a fazer a validação dos registros, né, de CBS e IBS. Porém, que nem eu venho falando também, a empresa, a Lucro Real, ela vai ter um sistema de gestão. O sistema de gestão dela vai estar adequado para a reforma tributária. Então, provavelmente, ela vai começar a passar a validar algumas dessas informações. E quem não tiver isso configurado no sistema vai ter alguma dificuldade ali com relação ao fornecedor. Então, pode ser um ponto crítico aí que a empresa não está emitindo no padrão correto. E empresa de serviço não se fala, né? Todos vão ter que emitir porque é um ambiente nacional. Então, independente, isso é até uma situação bem interessante, né? A empresa é do Simples, não vai validar, mas vai emitir no ambiente nacional. Então, praticamente vai ter os registros que é exigido. Pode ser que não valide, não critique, e aceite uma nota sem essas informações, né? Que é o que o pessoal está dizendo, tipo, que o sistema não vai travar, mas eu não apostaria nisso, eu geraria o registro que tem que ser gerado para não dar esse tipo de situação, né? 2026, então, passa a fase de teste, 2027 inicia, aí sim, o Simples Nacional, MEI, inicia já a implementação das alíquotas ali de cobrança, né? E aí também tem a previsão de iniciação do split payment, que vai ser onde haverá ali o processo de cobrança, né, praticamente efetiva dos impostos, né? E a partir daí as alíquotas vai se evoluindo as alíquotas gradativamente, né? Eu até tenho aqui deixa eu pegar aqui que eu tenho um negócio que eu passei lá sobre a transição das alíquotas. Acho que alguém pediu e eu acabei, ó. Aqui até na aula que eu dei ontem, lá, ó, sobre, né, os documentos fiscais, tem a progressão das alíquotas. Deixa eu ver se está certo a tela aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tá, fechou. Essa aqui, a princípio, é para ser a progressão, né? Acho que alguém perguntou lá. Eu fiz uma parte de perguntas e respostas ontem, com as perguntas que o pessoal mais coloca, e também com as respostas dessas dúvidas. Então, por exemplo, a progressão das alíquotas ali, ele vai ter, agora é um teste, né, fase de teste, 1%, 2027, 2,7%, 2028, uma estimativa de 7,2%, e 2033 avançando gradualmente para em torno de 26,5%.
Óbvio que isso aqui também é uma estimativa, né? Não tem alíquota definida. O que o pessoal tem dito ali, até aí a gente tem avaliado, é que essa alíquota aqui, ó, esse teste aqui vai definir mais ou menos as alíquotas já do ano que vem. O teste na validação, né? Então, tendência aí é de ter uma validação para avaliar o total das alíquotas e depois isso ser efetivo. Aqui tem mais algumas dúvidas, mas um resumo, na verdade, do que até o pessoal colocou no grupo ali, que eu achei interessante trazer para a aula. E 2032, então, se efetiva, né, toda a transição, e 2033 já entra no sistema tributário totalmente novo, né, sem ICMS, IPI, sem PIS, COFINS e sem ISS. Aí são só três, né, que vai ser a CBS, IBS e o imposto sobre, e o IS, né, que é imposto seletivo. A gente fez a pesquisa ali, né, alguns pontos ali que a pesquisa mostrou, né, que o contador tem mais interesse, então também para dar um feedback para vocês, a maioria dos contadores diz que maior ganho esperado é atrair clientes e fidelizar, né? Atrair e fidelizar clientes. Quem participou da imersão avaliou nota 9 e 10. Então, tipo, tem uma avaliação lá que a gente pediu também para o pessoal que participou, que aqui tem os dois públicos, né? E aqui tem os principais objetivos aí dos contadores, né? Atrair novos clientes, fidelizar clientes atuais, aumentar honorários, reduzir carga de trabalho e posicionar como especialista. O que eu vejo aqui, tá? Por exemplo, esses cases que eu já venho pegando ali, está demonstrando mais ou menos o que a pesquisa da IOB, o que a pesquisa, a UMIE lançou uma pesquisa, o que a pesquisa da Finacom também mostrou, que em torno de 80% dos contadores não sendo preparados, mas em torno de, hoje, 5% dos contadores estão bem conscientes, né, e consistentes com relação à reforma tributária, seguros, né, para falar com seus clientes. E do que eu já venho acompanhando esse mês, esse contador que a gente está trabalhando, isso está se demonstrando na prática. A gente está vendo aqui que tem contadores que têm oportunidades, por exemplo, tem um contador que falou que conversou com um advogado, que atende uma rede de postos, e essa rede de postos, ele perguntou, o pessoal já falou lá com esse cliente que tem uma rede de postos tal, sobre a reforma tributária, e o cliente falou, não comentaram nada ainda referente à reforma tributária. Você tem outra indústria que fatura 11 milhões também, faturamento alto, né, lucro real ou presumido, o pessoal também falou que não tem nenhuma informação, tanto é que contrataram uma das meninas que está com nós ali na comunidade para ela fazer um workshop lá da reforma tributária. Aí entra outro cenário também que eu já visualizo aqui. Normalmente, né, até na imersão fiz uma pesquisa, assim, até quem tiver aqui pode colocar, mas assim, por exemplo, quantas simulações, quantas análises, né, fiscais, quantos planejamentos tributários vocês fazem no ano para os clientes, aí, se vocês puderem botar aqui. Tipo assim, eu tenho 150 clientes, atendo, faço 10 planejamentos tributários no ano. Se puder colocar, para ter essa ideia. Porque o que a gente identificou lá? Se vocês quiserem colocar no chat aqui, o pessoal pode colocar. O que a gente identificou na imersão é que realmente vai ser uma prática, né, cada vez mais necessária. E ontem, na aula, também a gente chegou num assunto que é a questão da 2 por ano, né? É mais ou menos isso aí. De quantos ali, clientes? Porque ontem a gente chegou um outro ponto que a apuração assistida, que vai acontecer agora a partir do sistema implantado, é isso aí. Aí a gente colocou também, eu perguntei também, quantos vocês acham que vão fazer com a reforma tributária, né? O pessoal colocou 100% dos meus clientes. Então é mais ou menos isso. E o detalhe, com a apuração assistida que vai haver da reforma tributária da Receita Federal, ou seja, a Receita Federal vai te mandar quanto de imposto o teu cliente tem que pagar. E você vai avaliar, vai né, fazer as considerações ali e ter essa troca. Tanto é que vai ter nota de débito e nota de crédito, né? Para ser emitida posteriormente as operações. Então, com esse processo que vai acontecer, a tendência, eu estava falando, imagine a mudança de um escritório, né, olhando isso para frente, sem um departamento fiscal. Então, se a apuração é assistida, teoricamente não precisa ter a apuração de envio de SPED, não precisa ter a apuração das guias, né? Claro que tem que ter a conferência. E talvez esse departamento dê lugar para um departamento mais estratégico.
que é o Departamento de Planejamento Tributário. Então, deixa eu dar uma olhada no horário aqui também. Então, é uma mudança que tende a ser muito grande, tá? Tende a ser muito grande. E com essa transição, a gente vai entendendo melhor como as coisas vão se definindo, porque é um processo de transformação. Então, não tem analisação disso como é que é e como é que vai ser. A gente já tem esse programa. Mas agora, no mundo real, né, as coisas acontecem, a gente não consegue, talvez, acompanhar, e aí, a partir daí, a gente pode ter uma visão diferente do negócio, e a gente, olhando esse cenário hoje, percebe que é uma oportunidade de transformação, aí, principalmente para o escritório de contabilidade, para que ele comece a passar essa transição. E talvez, assim como surgiu, um tempo atrás não tinha contabilidade digital, e há muito pouco tempo atrás surgiu uma empresa e conseguiu conquistar mais de 50 mil clientes, né? Coisa que a gente talvez não pensava, talvez muitos pensaram e talvez não executaram. Agora eu vejo que é a mesma oportunidade com relação à questão da reforma tributária, né? Que a gente tem essa oportunidade aí de mostrar, né? E o que a gente entende também ali, né? Contador hoje, né, na pessoa, tendo essa visão, a gente vê hoje que o contador está muito mais focado ali em sobrecargas, em prazos, que nem eu falei, muitas declarações, estaduais, municipais, né, muitas obrigações que acabam sobrecarregando o dia a dia. Isso aí a tendência é diminuir, né? Claro que num primeiro momento, que a gente falou, vai ter um impacto, né, de aumento de trabalho, assim como para a empresa lá, a tendência também depois é de simplificar o processo dela, mas no primeiro momento vai ter o impacto de aumentar, porque tem que fazer esse cenário de planejamento, porque tem que fazer a configuração das notas fiscais do cliente, né? Tem que ir lá e alterar os parâmetros, digamos assim, para emitir a nota fiscal. Isso é um aumento de trabalho, coisa que ele não precisava fazer, que ele vai ter que estar fazendo. E no contador também, no primeiro momento é um trabalho que vai gerar uma necessidade. Até alguém falou no grupo ali, um ponto bem importante aqui, que é, eu tenho que configurar o faturamento do meu cliente lá para emitir as notas fiscais com registro de BS e CBS. E é uma orientação que eu também dou, pessoal, se não está dentro do serviço contábil, tá? Por quê? Porque o serviço contábil que você tem com o teu cliente, ele está estipulado que você tem lá que fazer a parte fiscal, folha de pagamento e a parte contábil para ele, né? Não tem nenhum, não tem nenhuma uma instrução lá que no teu contrato atual que diga assim, não, você tem que trabalhar o planejamento tributário da empresa, por exemplo, que sempre foi um serviço que foi cobrado à parte, e tem que me ajudar a configurar o meu sistema, por exemplo, para emitir as notas fiscais. Você tem que orientar o teu cliente, né, passar a instrução para ele, mas não ajudar ele, não fazer a configuração. Então, eu vi que alguns colocaram no grupo que, vocês estão cobrando esse serviço, ele deve ser cobrado, tá? Porque eu trabalho com sistema de gestão empresarial e implantação de ERP há mais de 20 anos, então, sempre foi um serviço que a gente sempre cobrou do cliente, é um processo normal, o cliente está acostumado a pagar esse serviço, ou contratar uma empresa para fazer, ou contratar um terceiro para fazer, o consultor. O detalhe agora é que vocês podem capitalizar isso para vocês e faturarem também com isso, tá? É uma dica aí que eu dou com relação à atividade. Por isso que eu estou dizendo que o escritório, a tendência é mudar muito, né? E vocês que estão aqui, já, que nem eu falei, ele é 95% não está muito enganjados, as empresas não estão muito enganjadas, vocês que estão aqui já têm essa diferencial, que já sabem como conduzir, participam dos grupos ali, já sabem também como orientar os seus clientes. Então, a tendência é que vocês consigam, né, aproveitar essa oportunidade. A janela aí é muito curta e quem sair na frente vai se destacar, né? A gente vê hoje o contador não tem tempo para estudar, né? Vejo o pessoal ali baixando um monte de conteúdo e não conseguindo aproveitar, competindo por preço, com honorários cada vez mais pressionados. Então, a reforma tributária é uma oportunidade para você sair desse sistema, né? Para você conseguir se destacar. Clientes cada vez mais exigentes, né? Esperam respostas imediatas, né? Como a reforma tributária vai afetar meu negócio, tudo ele quer saber de imediato e de forma mais simplista, né? Às vezes não é tão simples assim. E dificuldade de monetizar conhecimento técnico, né, o serviço. Então, o que eu vejo hoje é uma coisa que eu coloco ali, você vai ter essa condição de explicar a reforma para o teu cliente, vai ter a condição de trazer, agregar, até o contador ontem estava conversando com nós, ele falou assim, vou fazer um evento aqui para os meus clientes semana que vem. Aqui no escritório, vai vir um café e tal, o pessoal vai vir aqui para conversar, convidei eles para conversar sobre a reforma tributária. Aí eu disse para ele, olha, é legal, bacana, mas eu te dou uma dica a mais, você pega e diz para o teu cliente trazer outra empresa para falar sobre a reforma tributária. Por quê? Muito provavelmente esse cara não ouviu falar. Se ele disser, não, eu vi, beleza, mas provavelmente ele vai dizer, não, bom, vou lá ver o que é. Aí é uma oportunidade para o contador também trazer um cliente a mais para ele. Então,
É realmente uma questão aí de aproveitar a oportunidade, né? Não de deixar... o imposto de renda e a contribuição social não mudam mesmo, tá? Mas não mudam por enquanto, né? Porque uma vez a apuração sendo assistida ali, e outro detalhe que pega também, que eu falei ontem lá, é que todos os documentos fiscais eles passam a ser eletrônicos, né? Você tem ali uma gama de documentos que não vão entrar agora. Deixa eu pegar aqui de novo, que ontem que eles não vão entrar agora, que teve uma alteração de prazo, mas na prática vai entrar todos os documentos. Então, ó, aqui, ó. Então, por exemplo, o que vai entrar aqui? Ó, resumo os documentos fiscais. Todos os documentos fiscais eletrônicos serão adaptados para incluir o IBS-CBS. Na verdade, aqui não existia, né, uma fatura de energia, de consumo de energia eletrônica, né? Existia um documento que era emitido depois. De telefonia, não existia, né? Existe o modelo 2122, que a empresa fatura e depois ela manda nota. E com a reforma tributária, todo bilhete de passagem, existia um bilhete que a empresa emitia, não era um bilhete eletrônico. Então, quais os primeiros documentos fiscais eletrônicos que vieram? Primeiro, a nota fiscal eletrônica, depois, por último, agora o cupom fiscal eletrônico. A nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional já existia há algum tempo, mas, porém, os municípios não eram obrigados a adotar. E com a reforma tributária, isso se tornou lei. Então, eles passaram a ser obrigados a adotar o padrão nacional. Né? Imagine se mais de 5 mil municípios, quantos documentos tinham. Então, agora, além desses documentos, vai entrar praticamente quase todo e qualquer documento eletrônico, né? Nota de consumo de nota de telefonia, nota de energia, nota das empresas prestadoras de serviço de água. Então, pense que no escritório você tem hoje, por isso que eu digo que vai mudar muito o processo, tá? Pense no escritório, você tem hoje lá um sistema para trazer nota fiscal de serviço, um sistema para pegar um boleto, um sistema para... as outras notas, os outros documentos você não consegue lançar porque você não tem, o cliente não manda. Então, assim, agora, imagine só um ambiente nacional onde você entra lá e baixa todos os documentos do cliente. Nota fiscal de serviço, nota fiscal de consumo de abastecimento d'água, aluguel, outro ponto importantíssimo, vai ser obrigatória a emissão de nota por pessoa jurídica, né, e pessoa física com mais de 13 imóveis e faturamento superior a R$ 240 mil por ano, ela vai ser obrigada também a fazer essa emissão vai ser equiparada à CBS-BS e, consequentemente, vai ter que emitir nota. Vai ser tributada, né, pelo IBS-CBS. A questão da nota ainda vai ser equiparada, então não sei como é que o pessoal vai trazer essa questão da nota, mas provavelmente vai ter que emitir também. Então, pense que é uma mudança muito grande mesmo. Então, talvez, Isaíra, essa questão do imposto de renda e contribuição social, pode ser que o pessoal daqui a um tempo consiga mandar para você, ó, deu isso que você tem que pagar, né? Os bancos estão cada vez mais digitalizados, né? Então, vai ficar pouca coisa de fora aí, tá? Ficar pouca coisa de fora. Isso já era uma ideia que eu imaginava que era possível lá quando tinha nota fiscal eletrônica, né? Mas agora está muito mais perto disso acontecer. Não sei se vocês concordam aí com esse meu ponto de vista, né? Então, aqui, né, a gente trouxe alguns cases ali para a gente poder entender um pouquinho do cenário. Pessoal, até aqui está tudo ok? Alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram trazer aí? Que eu vou para uma parte já mais prática aqui com relação a alguns cases, tá? Então, aqui, por exemplo, o que eu fiz lá na imersão também, né? A gente tratou alguns cases ali. Fala, Gleidson. Tudo bem? Pode falar. E vocês conseguem me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Você tocou no aluguel, e aí eu meio que me deu um insight aqui, que é outra coisa que eu não ouvi falar ainda, né? Muitas empresas, tem empresas que tudo bem. Tem alguma mudança relativa à cobrança do condomínio, a emissão de documento, é isso? Pode repetir, por favor, porque falhou um pouquinho. Em relação tem muitas empresas que além de pagar aluguel, paga condomínio. Vai ter alguma alteração em relação ao condomínio quando está tendo documento para registro de IBS e CBS, ou será que o condomínio vai passar batido nessa? Boa pergunta. Tu fala das taxas de condomínio? Em inglês, você fala com relação à taxa de condomínio ou com relação ao rateio, aquele processo que das despesas que o condomínio pega, né? Eu me refiro à taxa de condomínio, que as empresas pagam para o condomínio, né? Uhum. A princípio, não tem nenhuma alteração.
digamos assim, da cobrança sobre o condomínio, sabe? Essa, em princípio, vai ser só para aluguel mesmo. Isso. No aluguel, ele tem um detalhe, né, que até uma dúvida que o pessoal trouxe que, tipo, faz a gente tentar entender também junto. Mas, por exemplo, no aluguel, o que pega é que, normalmente, a empresa, hoje, como é que funciona hoje, né? A locadora emite um boleto de cobrança em nome do locatário, né? Então, tipo, ela cobra o aluguel locatário. Só que quem recebe é o locatário. Vamos dizer, pensa numa empresa, uma hold lá, familiar, tem imóveis da pessoa física dentro da hold. Normalmente isso não era, acabava sendo não tendo uma tributação mais efetiva, né? O que acontece agora, e pelo que a gente olhei aqui, os cenários possíveis locador vai emitir a nota fiscal contra o locatário, aí ele gera, por exemplo, eu estou alugando um galpão para uma empresa, emiti a nota para a empresa, gerei o débito de BSBS, a empresa aproveita esse crédito lá. A imobiliária emite a nota para o locatário. Então, locador, desculpa. Então, eu sou locador, recebi a nota de cobrança da taxa de administração lá da imobiliária, me aproveito do crédito IBS e CBS desse imposto. Então, olha só como é que muda até a operação. Imagina, você tem que mexer em contrato, você tem que mudar um monte de coisa com esses pontos. A dinâmica toda fica diferente. Exatamente. Então, assim, olha só como é que é importante. Eu falei, cara, daqui a pouco vai surgir uma imobiliária aí que diga, ó, eu sei te dar o melhor cenário com relação à reforma tributária para você, para fazer um planejamento para você. Então, a gente tem muita oportunidade na mesa, sabe? Basta você parar e olhar. Eu não vi nenhuma, que você falou de imobiliário, não vi ninguém falar, tipo, eu vou mudar minha operação aqui, eu vou fazer dessa forma. E outra coisa, já não é para, essa questão da nota até de serviço, não é para, pense que não é para 2027, ela já é para 2026. Então, será que a imobiliária tem um software lá que emite nota fiscal de serviço? Será que o locador está preparado para emitir a nota fiscal de serviço? Tipo de, pelo menos que eu tenha visto até então, é um tipo de informativo que terão operações. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. As pessoas não estão olhando. Eu tenho conversado muito sobre isso, né? Estudado, conversado e aqui trocado ideia também. E é bom no grupo que o pessoal traz bastante dúvida. A gente começa a tentar visualizar isso. Então, realmente. E por que a gente não consegue parar para ver isso? Porque a gente está preso na rotina do dia a dia. E tá tudo bem. Eu entendo isso. Mas veja que a gente tem que mudar esse cenário. Não dá para ficar sobre essa rotina, sabe? Porque você vai ser cada vez mais engolido. Ainda bem, né, que o pessoal ali que tem participado, isso aí. A gente tem uma rotina que é muito pesada, só que a gente está imerso nela. Mas ainda bem que o pessoal que tem ali participado dos eventos que eu tenho feito ali, mais da comunidade, mais treinamentos, o pessoal tem olhado assim, pô, sabe que tu tá falando um monte de bobagem, mas um pouquinho você tem razão. Porque, cara, se eu não parar e não olhar isso aqui, vai acabar que eu vou perder mercado. E outra coisa, vou perder uma oportunidade. Né? Tem dois cenários aí com relação à reforma tributária que eu vejo muito claro, tá? Caso de empresas que vão perder clientes, e aí empresas também do setor contábil, e caso de empresas que vão ganhar clientes por estar mais preparada por se destacar. E com o escritório de contabilidade também, vai ganhar cliente, vai ter uma oportunidade de trabalho melhor. Então, o que eu vejo? O único detalhe que a gente tem que ver é de qual lado a gente vai estar. Outra coisa, até eu falei com o contador ontem, ele disse o seguinte, eu falei, mas o meu cliente lá não quer saber da reforma tributária. Eu falei para ele não quer parar para ouvir. Eu falei, legal. Só que aí você tem dois cenários. O teu cliente, você pode perder o teu cliente para outro cara que consiga falar para ele. E outra coisa, a gente tem que mudar a linguagem, tem que falar na linguagem de empresarial, uma linguagem de oportunidade, uma linguagem que é um pouquinho diferente da entregar guia, de dar uma explicação técnica. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho essa linguagem. Até nesses cases aqui, eu vou falar um pouquinho de como a gente transforma isso. E a gente vai ter que... E aí, o contador ele tem duas situações. Primeiro, ou ele perde o cliente dele, um exemplo, para um concorrente que falou e conseguiu atrair a atenção desse cliente, ou ele pode perder o cliente dele, porque o cliente dele pode quebrar. Daqui a 3, 4, 5 anos, o cara pode quebrar porque não conseguiu se adaptar à nova legislação, não conseguiu se adaptar às adequações. Isso é normal, acontece, não é um cenário catastrófico. Acontece, um cresce, outro sobe, daí o cara quebra, daqui a pouco ele volta com outra empresa, entende a nova sistemática e começa de novo, por aí vai. Né? Porque é uma alteração que vai tirar caixa, disponibilidade de caixa para as empresas. Então, a empresa sem caixa, ela pode quebrar. E o cara que não se preparar para trabalhar sem caixa, ele pode quebrar também. Né? Então, esses cenários aí a gente tem que estar sempre atento, né? E aí a gente tem
oportunidades e riscos, sempre, né, nos dois cenários. E a gente tem que também entender um pouquinho isso e saber explicar para o nosso cliente. Então, eu vou trazer aqui um caso prático para a gente poder dar uma olhada de como isso fica, né? Eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida aí. Se tiver, pode mandar ali, pessoal. Pode mandar no chat, pode abrir o microfone aí. Rotina é uma coisa que prende a gente de qualquer jeito, né? A gente tem que estar se organizando. Eu vou colocar, eu vou fazer esse case aqui, ó, que é mais ou menos para a gente ter uma ideia, tá? Deixa eu só ver. Se eu tenho ele aqui também no documento. Onde é que tá? Vou abrir aqui, eu acho que é um documento que depois fica mais fácil para mim mostrar para vocês de forma mais detalhada. Cases, aqui. Teve um que até eu tive que atualizar. Ó, o que a gente tem aqui, ó? Vamos ver, esse aqui é móvel sob medida. Tá, acho que é esse aqui mesmo. Móvel sob medida, ó. Depois eu posso entrar um pouquinho mais em detalhe lá, que eu consegui achar o documento que ele está aqui detalhado. Então, aqui, por exemplo, tem uma empresa, né, Simples Nacional, anexo 2, localizada em São Paulo, faturamento 30 milhões, carteira de clientes 60% vende para a empresa, 40% para B2C. A gente sabe que aqui, muitas vezes, sobre móvel sob medida, ou ele está com a B2C ou B2B, mas às vezes algumas indústrias de móveis é mais focado para empresas mesmo, né? Dois sócios, né, 12 funcionários, cozinhas planejadas, né? Então aqui tem o Simples Nacional, né, 255 mil, uma simulação de lucro presumido, né, 211 mil, lucro real, né, se ele fosse tributado pelo lucro real, qual a tributação que dá, e para isso aqui é 2025, né, e para 2027 já, entrando ali, né, Simples Nacional, 297, créditos dos clientes, né, então 327 mil, e no lucro real, então teria um custo tributário de 578 e 2007, ou, né, o dinheiro no crédito para os clientes de 910 mil. Então, impactos em números, né? A cozinha de 15 mil, aqui é um detalhe que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar na reforma tributária não só o imposto que o cliente vai pagar, mas também aquilo que como vai ficar o preço dele, porque os preços vão sofrer alterações. Então, por exemplo, se você vende um produto a um preço, que nem nesse caso aqui, uma cozinha de 15 mil reais, gera 1.387 de créditos por projeto para clientes B2B, no lucro real, reduzindo o custo efetivo para 13 mil. Então, pensa que o cara vai pagar 15 mil reais e o custo da cozinha vai ser 13 mil. Qual a opção que tem aqui para o cliente final, né? Se ele tiver que migrar, fazer uma migração para o lucro real, obrigado para os fornecedores. Deixa eu só carregar no telefone, que eu estou na rede do meu telefone aqui, senão não vai dar bom. Então, ele tem essa oportunidade aqui de migrar para o lucro real, né, digamos assim, ou permanecer no Simples Nacional. Algumas empresas, o Simples Nacional também é um outro fator, ele vai gerar crédito, tá? Mas ele vai gerar um crédito menor sobre toda a base, porque ele vai gerar o crédito apenas do IBS, CBS, e talvez algumas empresas ali vão ter uma perda de uma parte do crédito, talvez elas não aceitem isso como regra, né? A empresa Simples Nacional vai gerar crédito do IBS, CBS apenas daquilo que está calculado na guia do DAS. Então, gera crédito, mas gera um crédito menor, digamos assim. Aqui, ó, o diagnóstico da oportunidade comercial. Então, o que a gente também está trabalhando aqui, ó? A gente sabe esses detalhes aqui, a gente sabe qual é o impacto da folha de pagamento? A gente não sabe, a gente consegue fazer uma estimativa em cima dos números. Outro ponto importante de ressaltar é que, normalmente, uma empresa Simples Nacional é uma briga, né, para fazer o cliente trazer as informações para a gente ter o dado correto. Fazer uma contabilidade Simples Nacional, no Brasil, é quase impossível, né? E então a gente trabalha com o que tem na mão e muitas informações a gente não tem, e a empresa não é organizada, e ela não traz uma conciliação financeira, ela não tem um controle de fluxo de caixa, ela controla no Excel as informações, ela não tem um sistema de gestão. Então, tudo isso a gente já sabe, né? Tudo isso já está posto. E por isso que a gente está nesse mar aí, que a gente é levado e não consegue
sair dessa sistemática. Mas a reforma tributária, ela vai demandar eu olhar esse detalhe aqui, essa informação. Então, se você não olhar isso aqui, o teu cliente pode quebrar. Se o teu cliente não olhar isso aqui, ele pode perder mercado. As empresas que trabalham para empresas maiores, certamente elas vão ser demandadas a ter esse tipo de situação, provavelmente orientadas, provavelmente vai ter eventos aí que os caras vão chamar para conscientizar. Assim como foi lá atrás na nota fiscal eletrônica, também teve, as empresas chamaram os proprietários de empresas menores, de indústrias tipo John Deere, GCO, isso eu sei porque eu estava implantando software de gestão numa empresa dessa aí. E eles foram chamados lá para o pessoal explicar o que é a nota fiscal eletrônica, como é que ia funcionar e o que eles tinham que fazer lá na empresa para se adequar. E a partir daí, cada um virava, né? E agora, com a reforma tributária, é a mesma coisa. Então, vai ter que se virar, vai ter que correr atrás, a empresa vão demandar, a empresária vai ter que sair atrás e fazer os investimentos necessários para se adequar. E aí tem uma oportunidade para o contador, né? Mesmo antes dele ter que ir atrás, você pode já oferecer para ele ali um diagnóstico da reforma tributária, né? Uma implantação de configuração do sistema dele de gestão, pode ter um plano de acompanhamento ali, né? De mensal, né, dos impactos da reforma tributária nele, tipo, para 2026, para ele estar preparado para começar 2027 de forma adequada. Que nem eu falei, outro detalhe importante, até que o Carlos está falando em empresas maiores lá, na aula ele falou ontem, né, que está junto com a nossa comunidade, ele disse o seguinte, ó, mas eu não quero mexer nisso agora. Por exemplo, tem várias situações, não quero mexer nisso agora. Ó, cara, em janeiro o teu faturamento vai parar. Outra coisa, quando o teu faturamento parar no dia 5 de janeiro, a gente não consegue configurar toda a tributação da tua empresa com os novos registros de IBS, CBS, em poucos dias, ou num dia. Você vai ficar semanas com o faturamento parado, você vai ficar 1, 2, 3 semanas com o teu faturamento parado. Então, isso é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre a continuidade do negócio do cliente, sobre a continuidade do negócio da contabilidade, do escritório, mas também sobre a oportunidade que isso acaba gerando. Então, aqui, ó, por exemplo, até tem os detalhes, né, do perfil aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma análise. O que acontece? Uma empresa que sai do Simples Nacional, eu tenho que analisar o impacto do tributo, né? Mas eu também tenho que analisar o impacto da folha de pagamento. Então, não adianta eu só olhar o impacto do tributo e não olhar o impacto da folha de pagamento. Ó, então, aqui eu tenho o cenário Simples Nacional, né, o cenário calculado do lucro presumido, com as alíquotas, né, de forma detalhada aqui, que está na apresentação lá. A complexidade aqui é média, né? O lucro real, a simulação do lucro real. Então, aqui eu tenho também já o IRPJ, o Contribuição Social, sobre o lucro real, considerando que a empresa vai migrar para o lucro real, porque daí acontece exatamente isso no Simples Nacional. Sai do Simples, eu tenho todos os impostos dentro daqui do Simples. Saiu do Simples, eu tenho lá mais IRPJ, Contribuição Social, e mais a parte da folha. Então, tem que adicionar isso, né? E aqui, ó, aqui é mais ou menos resumido que tem lá, né? A comparação lá, então, de cada um por ano que a gente fez lá, quanto é que daria? Então, estou saindo ali de um custo tributário, por exemplo, 255 mil para 2025 para, por exemplo, 578 mil do lucro real, ou 297 do Simples, gerando aí numa parte de crédito tributário. Então, olha só, basicamente, se a empresa vende para B2B, certamente ela vai ter um impacto, tá? Não importa a tributação que ela está hoje. Aqui o preço do custo do produto, né? O que eu aproveito de crédito, o que eu não aproveito, os produtos, eu tenho que entrar na estrutura de custo do produto. Imagina uma empresa aqui, uma indústria que não tem um sistema, eu não consigo ter essa visão aqui. E aí a gente entra também na análise, né? Na análise estratégica, então, que 70% dos B2B, se for uma análise estratégica, né? Se o impacto, se a venda dele para B2B for maior que 70%, migrar para o lucro real imediatamente. 2027, 2026, 2027, reavaliar retorno ao Simples no fim de 2026. Se as vendas forem entre 50% e 70% para B2B, análise detalhada caso a caso. Preparar a estrutura para eventual migração. Menor que de 50%, permanecer no Simples Nacional. Então, acaba sendo vantajoso para ele manter o Simples Nacional e aguardar a implementação da reforma em 2027. Mas, aqui tem um detalhe. Faturamento acima de 4,2 milhões, planejar saída obrigatória do Simples Nacional. Preparar controles para o lucro real. Então, olha só, cada caso aqui, eu vou ter uma análise para fazer, né? E avaliar esse planejamento.
Risco comercial, concorrentes no lucro real, isso aqui é sobre o negócio. Ó, isso aqui eu não estou falando do imposto, a gente está falando do negócio do cliente. Risco comercial para o cliente, concorrentes no lucro real oferecem crédito de 1.387 por cozinha, então pode ter uma outra indústria que seja de lucro real que ofereça o produto para o cliente com preço menor. E aqui entra outro fator que eu até não falei, mas assim, o cliente também vai ter a oportunidade de talvez aumentar o preço dele de venda do produto e manter e diminuir o custo para o cliente dele. É porque vai gerar mais crédito. Você está no lucro real, por exemplo, você vai aumentar o teu preço de venda, gera mais crédito, com isso o teu produto para o cliente custa mais barato. Não sei se vocês entenderam essa lógica aqui. O cliente B2B percebe a economia real ao comprar o concorrente, perda estimada 20% da carteira, né? 420 mil do faturamento. Então, pode perder cliente, sim. Custo da migração, aumento tributário 88% ao ano, né? De 255 para 342 mil, complexidade operacional, controles operacionais necessários. Então, o cara não tem controle nenhum, não tem gestão, tem que botar um sistema, tem que ter controle de estoque, tem que ter split payment em 2027, vai exigir que você tenha o controle não só do faturamento, não só a parte da emissão das fiscais, mas vai exigir que você tenha também um controle melhor sobre o financeiro, né? Sobre o fluxo financeiro, porque você vai vender uma nota fiscal com uma condição de pagamento. Quando o teu cliente pagar essa nota fiscal, esse imposto vai ser retirado e já vai ser informado dentro da nota fiscal que esse imposto foi pago. Isso acaba gerando crédito para o teu cliente. Então, você vendeu para um cliente, ele pagou o boleto, pagou aquela parte do imposto, já foi recolhido diretamente para a Receita Federal, e esse crédito é habilitado para você aproveitar. Se não tiver o pagamento, você não vai poder se aproveitar desse crédito. Então, olha só essa mudança aí que vai acontecer em 2028, né? 2027. Ponto de equilíbrio necessário, né? Preservar 12% das vendas B2B para justificar a migração. ROI positivo, evitar perda superior. E aí, aqui, questão de recomendações que você pode falar para o teu cliente, né? Para migrar para o lucro real, competitividade B2B, proteção de mercado, ROI favorável, preparação para 2027, estrutura já está pronta para a reforma tributária, margem suportada, redução de 14% para 12%, absorvível. Plano de ação, o que a gente vai fazer? Outubro, comunicar clientes B2B sobre futura geração de crédito tributário. Novembro, estruturar controles contábeis para lucro real. Dezembro, última apuração do Simples Nacional. Janeiro, início da operação lucro real com crédito. Aqui está falando crédito, né? Mas não vai ter o crédito ainda efetivo, vai ter só a simulação. Aqui, no caso, é uma opção que você tem, manter 2026 no Simples Nacional, e 2027 você faz esse processo aqui. Então, que dicas para o contador? Que isso aqui que é legal, que a gente vem fazendo, né? A gente vem fornecendo também material. Analisamos a sua empresa em 5 cenários diferentes até 2027, com 60% das vendas para a empresa B2B. Identificamos um risco significativo, né? Porque você tem que ter os números mais detalhados para fazer um cálculo para ele. Hoje, seus clientes B2B não recebem créditos, né, tributários, uma cozinha de 15 mil está custando 1.387 a mais para ele, versus comprador versus comprar de concorrente no lucro real. Risco de perder 20% dos clientes representa 62 mil de margem perdida, a migração custa 88 mil para impostos, para proteger a carteira. Recomendo a migração para o lucro real ou permanência no Simples. Quando o Simples se adequar, reavaliamos se vale retornar. Pontos técnicos a verificar. A empresa está 13,5 milhões, né? 73% do limite, de 4,8 milhões. Crescimento de 37%, igual a ser obrigatório do Simples, ela crescer. Isso aqui a gente não sabe, a gente tem que falar com a empresa para saber qual a previsão dela. Né? Daqui a pouco ela conseguiu um contrato, daqui a pouco ela fechou, um contrato. Capacidade de absorver complexidade operacional do lucro real, alertas críticos, né? Faturamento próximo do teto, planejar migração preventiva. Cara, assim, então, olha só como é que a gente... Oportunidades para o contador aqui, ó. O que você pode ter de oportunidade nesse caso desse cliente? Pacote de diagnóstico, reforma tributária estratégico, né? 3 mil reais. Entregas, análise completa dos 5 cenários tributários, simulação do impacto no fluxo de caixa da empresa, que é aquilo que eu falei com relação ao split payment, né, em 2027. Análise detalhada da carteira de cliente, para saber o que é B2B, o que é B2C. Cálculo do ponto de equilíbrio. Aqui tem um ponto que não está aqui, mas é mapeamento das despesas que geram crédito. Por exemplo, se ele migrar para o lucro real, quais despesas vão gerar crédito? Então, a gente tem que saber disso também, para poder dizer para ele, ó, que você tem esses créditos para utilizar. Recomendação fundamentada no plano de ação, prazo 15 dias. Então, veja que você tem aqui uma oportunidade que realmente é de
trazer, agregar, não estou falando com relação ao valor, mas aqui pensa o seguinte, hoje, na prática, o contador, ele não está com tempo hábil para entregar esse tipo de informação para o cliente. Mas veja que com a reforma tributária, praticamente você não vai ter opção. Não sei se vocês concordam, mas você vai estar numa situação, numa encruzilhada, né? Eu vou para esse lado aqui e realmente eu tenho que seguir essa trilha, ou eu vou permanecer onde eu estou sem me mover, sem fazer muitos movimentos bruscos, e eu vou ver o que vai dar na prática, né? Você joga com a sorte, joga para cima e deixa ver onde cai. Só que se a gente tem essa oportunidade hoje com essa forma tributária, eu vejo que tem muito mais sentido a gente aproveitar, né? Eu já tive história de contabilidade, já tive, né, junto nessa encruzilhada que vocês têm aí hoje. Sei que o dia a dia é maçante, é corrido, né? A gente acaba sendo sempre puxado, a gente não consegue muitas vezes ter controle sobre isso. Mas, na realidade, hoje a gente está numa encruzilhada que a gente não vai ter opção, a gente vai ter que fazer uma escolha, tá? Por isso que é importante a gente saber aqui o que impacta na empresa. Por isso é importante eu saber qual o que impacta no custo do produto do cliente. A gente aí tem que entrar um pouquinho mais na estrutura. Uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional aqui, faltou um ponto importante de ressaltar, que você tem que olhar lá, saindo do Simples Nacional, fazendo a opção de sair do Simples Nacional, o impacto que gera na folha de pagamento do cliente. E que nem eu falei, como tem créditos hoje que ele não utiliza, você vai ter que fazer um mapeamento desses créditos. Só que como você não tem a contabilidade talvez em dia, porque ele não manda as informações, você tem que pegar e ir para dentro do cliente e começar a mapear isso do zero, né? Como se não conhecesse a empresa, mesmo sendo cliente teu. Então, isso é uma oportunidade de negócio para você vender esse plano para ele. E pelo menos é dessa forma que a gente tem orientado os contadores aqui. Pessoal, ficou tranquilo até aqui? Esse case está ok? Alguém tem alguma dúvida? A ideia aqui é a gente tá batendo um papo também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ali que quiserem colocar aqui no chat, ou se quiserem mandar depois, abrir o microfone e falar, essa é a ideia. A gente tem um horário meio reduzido, mas a gente vai tentar ter esse ponto aí também. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, aqui, né, no caso, uma orientação aí para... Aqui uma orientação, né, para falar com o cliente, mapear operações básicas, então identificar código de NBS, né, CNAE, CFAB, principais clientes. Faça o levantamento das operações mais frequentes e entenda o fluxo operacional da empresa. Isso que eu falei que a gente tem que entrar um pouquinho dentro da empresa. Simular impactos da carga tributária, calcule o impacto da forma tributária nas operações do cliente. Outro ponto importante de dizer aqui é que a gente não tem a alíquota de CBS e IBS definida. Então, é claro que você tem que fazer esse trabalho, mas como você não tem a alíquota definida, é normal você ter uma dificuldade de dizer, poxa, a pessoa fala, eu uso a alíquota 26% ou a alíquota 28%, 28,5%. Aqui na prática, 26,5%, 28,5% não é muito relevante, porque a gente não tem a alíquota certa. A gente sabe que é em torno dessa faixa aí, talvez até 29%. O que é importante é você usar a mesma alíquota tanto para calcular o débito quanto o crédito. E aí vocês colocarem um disclaimer, colocarem para o teu cliente, essa alíquota não está definida ainda, mas vai ficar na faixa de 26, 28. A gente pode fazer um cenário com 26 e um cenário com 28 também, não tem problema. Mas você tem que ter essa regra, né? Sempre no crédito usar a mesma alíquota no débito também. Comunicar em linguagem simples, então aqui é o que eu falei, né? A gente tem que falar um pouquinho mais da linguagem do cliente, do empresário, não tão a linguagem do contador, né? Quanto a linguagem técnica, a gente tem que vai ter que traduzir um pouquinho essa linguagem. Traduz os impactos técnicos em uma linguagem que o empresário entenda, né? Isso pode afetar o seu caixa em X. Você pode economizar tanto valor em reais por mês. Ou você tem, que nem eu falei, um exemplo, uma empresa que tem lá 750 mil hoje de despesas, tá? Despesas mapeadas ali. Ela vai ter 26%, considerando aqui, ó, ela tem uma oportunidade de 195 mil de crédito. O que vai definir se ela vai usar esse crédito ou não? É justamente o levantamento desse estudo tributário que você vai fazer com o seu cliente. Então, é um divisor ali, né? A gente consegue dividir. O resultado... Deixa eu ver aqui.
Eu tenho que trocar de tela, tá, para ver a mensagem. A nota técnica, assim, teve uma nota técnica ali essa semana, tá? Acho que foi essa 30 aí, que ela alterou os prazos de, Fátima, de entrada em vigor de alguns documentos, tá? Mas não fala, né, em função do PL 108, se não me engano, 2024, que está sendo votado no Senado, né? Agora voltou para a Câmara, com algumas alterações. Então, a partir daí foi gerada essa nota técnica com relação a prazo, mas ela não ela afeta aqueles outros documentos que eu falei lá atrás. Ela vai afetar aqueles documentos que ela não altera prazo de nota fiscal eletrônica de serviço, ela não altera prazo de nota fiscal eletrônica de venda e não altera prazos relacionados a cupom fiscal. Ela só altera prazo dos outros documentos, que são esses aqui que eu mostrei antes. Ó. Ela alterou esses prazos aqui. Ó. CTE, BPE, NFCom, NFTs, esses documentos aqui que foram afetados por essa alteração, tá? Esses prazos aqui que foram afetados por essa norma técnica, nota técnica, tá? Eu até acho que eu coloquei no grupo ali alguma coisa nesse sentido aí depois, mas eu posso revisar, porque, enfim. Então, o que acontece aqui? Ó, na prática, você tem ali uma oportunidade comercial. Outro detalhe, não pensem que fazer esse estudo tributário, né, é uma coisa que a gente está acostumado, porque, na verdade, a gente faz pouco isso, principalmente com o aditivo aí da reforma tributária, acaba sendo um pouquinho também mais difícil, né, para a gente poder se adequar, mas a gente vai ter que ir indo para esse lado, né. O que tem posto hoje com relação até essa dúvida aqui que a Fátima trouxe? Hoje tem posto que a gente deve imediatamente comunicar ao cliente sobre as alterações do registro DBS e CBS para entrada em vigor em janeiro de 2026. Primeiro passo é isso, como dizer para o cliente, ó, você tem que se adequar, tem que gerar esses registros na nota fiscal, você tem que configurar o seu sistema de faturamento para isso. Segundo passo é você dizer para ele, olha, veja bem, a gente tem que também avaliar qual o planejamento tributário, né? Qual o cenário tributário mais favorável para você para os próximos 7 anos? E a gente tem para os próximos 8 anos, né? E a gente tem que fazer isso de forma a estar olhando isso todos os anos, né, esse planejamento. E ter esse acompanhamento em paralelo para saber qual cenário é melhor para você não ter nenhum risco tributário, nenhum risco com relação à continuidade do seu negócio. Então, aqui a reforma tributária, ela também não é só sobre alteração do sistema tributário. Ela é sobre oportunidade para a empresa ou risco para a empresa. Oportunidade da empresa crescer, se desenvolver, se adequar e conseguir evoluir, ou risco para o teu cliente até de, talvez, fechar as portas. Então, nesse caso, né, o que a gente tem indicado aqui é você conseguir falar essa linguagem do cliente e traduzir isso para ele de forma clara, fazer com que ele consiga entender, traduzir isso em informações e gerar ali, oportunidades comerciais para a contabilidade, para você dar essa visão para ele, né? Um pacote de diagnóstico estratégico da forma tributária. Para ter uma ideia, a contadora que eu estava falando ontem, ali, a Elaine, ela vai fazer um workshop para uma indústria. Os caras faturam 11 milhões, ninguém falou nada sobre a forma tributária. Ela já trabalhou na empresa, na parte fiscal, chamaram ela para falar tipo, o que a gente está falando aqui, qual a oportunidade, fazer um case. Daí eu falei para ela, olha, legal, tal. Ele disse, quando é que você acha que dá para comprar essa revista? A gente tem essa oportunidade, tá? Imagina, uma vez que fatura 11 milhões, ela tem um risco contínuo. E outra coisa, ela vende também para as grandes empresas de rede, né? Americanas, os produtos que ela fabrica, essas grandes empresas de rede. Então, essas empresas também vão estar, daqui a pouquinho, demandando dela. Olha, a gente quer que você gere as notas fiscais, que gere o crédito para o tributário, que você se adeque com relação à reforma tributária. Então, a oportunidade está aí. Né? Se você estiver preparado, se você estiver qualificado e seguro para falar com a empresa, né, com as empresas nesse sentido, você vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Se você não falar nada, teu cliente pode travar, pode parar, e você pode, né, aplicar em alguns serviços. Tem algumas sugestões aqui para vocês, como acompanhamento como o diagnóstico da reforma tributária, que a gente fez aquele cenário ali. E outra coisa, a gente tem uma coisa que o pessoal confunde também um pouquinho, a gente tem ali um diagnóstico da reforma tributária, a gente tem como fazer para ele um pouquinho mais simplificado para explicar qual é o impacto que ele vai ter.
e depois fazer, sim, o estudo, realmente, e a implantação desse plano, né? Fazer o estudo mais detalhado, olhar todas as despesas que ele tem, que vai ser um trabalho mais, que vai demorar um pouquinho mais de tempo. Então, tem essa oportunidade. Eu até estava falando ontem para a Elaine, já está gerando demanda, né, para o pessoal que está um pouquinho na frente, que já é 5% do que eu falei lá, que está se preparando, nem gente que está aqui. E vai gerar tanta demanda que a gente não vai conseguir absorver, porque vai ser uma coisa muito rápida e vai vir tudo de uma vez só. Então, a tendência é que a gente estiver mais preparado conseguir aproveitando, mas daqui a pouco você também não vai conseguir atender mais clientes, porque você não vai ter mais tempo para fazer isso, né? Então, transição para a oferta, né? Aqui você mostrou o cenário para o cliente, né? O que te mostrei até agora é só uma parte, né? Desse conteúdo aqui. Por exemplo, você pode trazer para o teu cliente esse case aqui, trazer para ele essas possibilidades que ele tem, mostrar o impacto que vai ter aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Para ter uma ideia, até uma proposta comercial que a gente mandou para ela, ó, de qual serviço que ela pode fazer no workshop entregável lá, ó, conforme as soluções, ó. Investimento R$ 1.800, ou R$ 3.200. Workshop essencial, básico, workshop mais diagnóstico. Etapa seguinte, consultoria contínua. Então, você tem a oportunidade de trazer para ele uma consultoria e acompanhamento desses processos aí. Então, aqui, né, isso aqui a gente está falando para um cliente um pouquinho maior, mas, por exemplo, para o cliente do escritório, o que você pode fazer é trazer um case que nem esse que a gente viu aqui, ó. Aqui a gente fez a imersão lá, onde é que tá aqui? Ó, vários cases, né? Case de loja, confecção, 29. Case de lojas de confecção, perfil da empresa, olha, presumido, 8 milhões. 3 lojas, 25 funcionários. Então, aqui já muda um pouquinho o cenário, porque você tem que validar ali a situação do PIS e COFINS desse cliente, né? A situação futura, que vai ficar com IBS e CBS, e o impacto dos créditos novos. Então, vai ter um aumento da carga, 26%, 710 mil por ano. Mas, nesse caso aqui, até não importa muito o cenário, porque a empresa fatura 8 milhões, ela não consegue voltar para o Simples Nacional, ela não consegue ir para o Simples Nacional, né? Aqui tem um caso bem legal para baixo que eu vou abordar para vocês também, eu acho. Então, ela não consegue voltar para o Simples Nacional, então, tipo, não tem muito o que fazer, ela tem que se adequar e saber qual é o impacto que isso vai dar, por mais que seja um aumento. Mas também vocês podem entrar, e aqui, ó, o impacto do split payment, lá quando entrar no ar, que vai tirar de caixa dela. Mas vocês podem também trabalhar aqui, ó, em cima do preço de venda dela, né? Porque talvez ela passe a tirar mais crédito também para o cliente dela, para ter a oportunidade de aumentar de preço, aumentar o preço de venda do produto. Ou ela pode, ó, ou ela pode também aqui ter uma oportunidade, oportunidades, desafios, split payment, impacto severo no capital de giro, vai retirar dinheiro do caixa da empresa. Aumentos de tributos, pressão para não repassar aumentos. Então, os principais desafios que o cliente vai ter. E as oportunidades. 358 mil de crédito no ano de despesas operacionais. Aqui você pode ver como transformar, como gerar mais despesas que geram crédito, né? Despesas ali do dia a dia. Incentivo aqui a reduzir formas de pagamento, mas aqui a tendência é ter praticamente todos dentro, né? Ganha market share na transição. Estratégia recomendada, campanha agressiva. Então, você tem dicas para o contador. Ó, seu setor está com mais impactado da forma tributária. O presumido eu diria já, lucro presumido aqui tem dois pontos bem importantes, tá? Primeiro, créditos que a empresa não tinha. Primeiro, o aumento da carga tributária. Então, é necessário falar para o cliente que ele provavelmente vai ter um aumento de impostos, mas, contrapartida, ele vai ter créditos tributários que ele não tinha antes. O que eu tenho que avaliar aqui, se tem sentido, para o cliente? Dizer para ele, olha, você tem aqui 500 mil de despesa que vão gerar 26% de crédito. Então, você tem 190 mil de crédito. E isso é o que a gente tem que passar para o cliente, para depois a gente poder entrar no detalhe e realmente calcular qual o impacto que ele vai ter. Porque o lucro do presumido, folha de pagamento, não tem. Vai ter impacto. E aí também entra um cenário. Talvez seja mais importante ele migrar para o lucro real, né? Talvez seja mais importante ele permanecer no presumido. Tudo isso a gente tem que avaliar e demonstrar em números, né? Aqui o caso da empresa de limpeza e conservação, mas tem um caso aqui, ó, que a gente fez ao vivo lá. Metalúrgica, lucro real. Ó, esse aqui que a gente fez ao vivo, ó. Case a análise clínica, ó. Tem uma clínica, olha só esse caso aqui, uma clínica estética, fatura 100 mil reais por mês.
Hoje ele está no lucro presumido, tem 8 funcionários, tem um aluguel, equipamento de alta tecnologia. Então, o faturamento aqui no lucro presumido, né? Cálculo do valor, mais o ISS que ela paga lá por fora. Então, total mensal 16 mil, total anual 195 mil. Então, 16%, né? Créditos atuais, ela não tem PIS com ISS, não possui nenhum tipo de crédito. Análise futura, né? Com a tributação mensal. Mantém. PIS e COFINS substitui aqui, a gente dividiu a alíquota, né? Mas a alíquota não está certa ainda. Total mensal sem crédito, 33 mil. Total anual, 404 mil. 26% de créditos, de novos créditos. Olha só, pense que essa empresa lá tem despesa de aluguel, que vai gerar crédito, energia elétrica, produtos cosméticos, equipamentos, né? Se for um leasing ou se for uma aquisição, ele vai gerar crédito integral também. Manutenção de equipamentos, sistema de gestão, contabilidade vai gerar crédito, né? Marketing digital, seguros, telefone, internet, tudo isso acaba gerando crédito. Então, tem uma despesa total de 541 mil no ano, créditos possíveis aí de 140 mil. Impacto financeiro. Então, posso avaliar esse impacto financeiro, né? Olhar por cenários aqui, ó, se é melhor permanecer no presumido, se é melhor migrar para o Simples Nacional. Aqui ela tem uma situação da empresa que ela tem mais de uma empresa, né? Ela tem ela tem muitas empresas, por isso que está no presumido, porque pela composição societária, então ela não consegue ir para o Simples Nacional. Mas gera uma oportunidade para ela fazer um processo de adequação, digamos assim, da estrutura da empresa dela e criar cada uma filial e ter uma empresa no Simples Nacional, digamos assim. Ou realmente trabalhar com esse impacto no lucro real, porque vai ser um impacto muito grande, né? Tributação Simples Nacional, economia atual, ó, 12%, economia atual por ano 44 mil, economia versus lucro presumido futuro, ó, tem uma economia atual de 44 mil, e uma economia de 112 mil versus elas continuar no presumido. Aqui não está, né? Mas ela tem a oportunidade de vir para o Simples Nacional, só que para isso ela tem que mudar toda a estrutura societária dela, de todas as filiais. Ou permanência do presumido, mas aí também vai impactar o negócio dela. E como ela trabalha com pessoa física, talvez não tenha sentido para ela, talvez não tenha sentido para ela, na pessoa física, ela pegar e dizer o seguinte, eu vou eu vou mudar aqui o meu cenário, né? Por exemplo, vou mudar de tributação. Talvez não tenha sentido, porque acaba tendo mais sentido para empresas do simples, empresas que trabalham com empresas, né? Que tem a maior carteira dela que a gente B2B. Deixa eu só alterar aqui. Ué. Pessoal, até agora tá tudo ok aqui? Se tem alguma dúvida? Vocês acham que isso tem sentido? Vou mandar sim, Gleison. Sim, sim. Vou mandar depois esse material ali da apresentação, tá? Não sei se você saiu. Legal, Isa. Isso aqui vocês já chegaram a ver ali, pessoal, com relação aos clientes de vocês, algum desses pontos, alguma dessas cenários ali? Só para a gente ter uma ideia, tipo, como é que vocês têm visto e como é que vocês têm trabalhado esse tipo de case aqui, né? Porque a gente tem ali, nesse caso, nesse dia, a gente teve ali cases de medicina do trabalho, de indústria, né, de construção civil, de e-commerce. Cada contador ele tinha um case com um cenário específico e começou a trazer ele, a gente criou alguns pontos a mais. Então, se vocês tiverem algum cliente nesse contexto que eu passei aqui, ou se vocês quiserem fazer alguma simulação aqui, se vocês me mandarem as informações, a gente consegue fazer também, tá?
isso aqui é legal, vocês fazerem essa análise com aquele cliente, digamos assim, que está mais próximo do limite, um exemplo do Simples Nacional, é aquele cliente que vende bastante para pessoa jurídica, você sabe que ele trabalha com grandes companhias, né, que provavelmente vão precisar exigir crédito. É legal você fazer um exercício ali de análise, mesmo que seja básico, para tentar entender e também trazer esses pontos para ele, qual o risco que ele vai ter, qual que é o impacto que ele vai possivelmente sofrer com relação à reforma tributária, né? Mas já preparando já para a adequação. Vamos lá. Está errado, eu acho. Então, o que que a gente teve de perguntas e respostas ali no grupo, tá? Que é um ponto aqui para a gente também poder trabalhar e talvez esclarecer um pouquinho, né? Agora, em 2026, então, já entra a alíquota de teste, será aplicada uma alíquota nas operações de 1% total, IBS 01, CBS 09, tá? Em operações com alíquotas 0 e 1, devo preencher as alíquotas? Não, nesse caso, o campo Classitrib deve indicar a natureza da operação 200, né? Que é o primeiro código aqui, é o código da CST, né? O segundo código e a segunda parte aqui é o código do Classitrib. Então, 200, alíquota 0, 410 mil, imunidade, os percentuais ficam zerados. Aqui tem a questão da que a gente falou das alíquotas de progressão, né? Como configurar a alíquota no sistema de faturamento do cliente? Alíquota IBS 01, CBS 09. Como tratar produtos com alíquotas diferenciadas, né? Produtos, aqui tem um ponto bem importante, né? Que também a gente tem que... na verdade, dois pontos importantes ali. A questão, até nessa semana que você estava pedindo a questão do código EAN ali do produto, né? Que é o código que é o código de 3 dígitos ali, né? Que é o famoso código de barra, que as empresas são obrigadas agora, a partir de agora, emitir lá e colocar isso do XML da nota fiscal, né? Então, também tem que ser informado esse código dentro do produto para isso levar para os campos corretos. Já era assim antes, mas não era validado e não era obrigatório. Então, agora você vai ter que informar isso. Como tratar produtos com alíquotas diferenciadas, né? Produtos com benefícios como... Não sei se vocês viram isso aqui, mas tem produtos que vão dentro da forma tributária que vão ter benefícios, né? CBS, SBS, com alíquota, tipo, produtos da cesta básica, alíquota 0, produtos agropecuários e agrícolas, redução de 60%. Então, tem toda uma tabela de classificação com essas reduções. E também tem toda uma parte de serviços também com reduções. Por exemplo, serviços médicos, serviços de contabilidade, tem redução de 30%. Então, você vai emitir a nota fiscal para o teu cliente, agora vai aplicar essa redução em cima do serviço contábil. E com isso, reduz o crédito dele, e obviamente o que ele se aproveita lá é do crédito daquilo que foi pago, né? Ou daquilo que vai ser calculado, né? E posteriormente pago. Ou seja, se é reduzido em 30%, ele vai receber crédito de forma reduzida, que vai ser 30% que vai ser recolhido, esse valor que vai ser repassado. Aqui, com relação à alíquota em 2026, mesmo com... tem esse classe específico, né? Que eu informo a alíquota vai se manter 1%, ou seja, 0,1 e 0,9. Mas ele vai ter a redução. Então, eu não vou dizer, a minha alíquota é menor. Não, a minha alíquota é a mesma, só que essa alíquota tem redução. Até quando eu configurar aqui o sistema de gestão do cliente, provavelmente essa alíquota vai seja fixa lá, e essa incidência só seja informada, a incidência e se tem redução não. Por quê? Porque depois, quando eu alterar essa alíquota aqui, independente da alíquota que for, se lá a classificação do produto está correta no sistema, ele já vai fazer o cálculo de forma correta, entendeu? Então, não vai ter nenhum problema com relação a estar calculando de forma errada. O que acontece no preencher os campos IBS e CBS em 2026, né? Em 2026, causará rejeição do documento fiscal pela Cefaz. É fundamental adequar os temas
antes dessa data para evitar problemas operacionais. Né, aqui uma dica prática, tem uma tabela de parametrização com todos os produtos e serviços da empresa, olhando ali os que têm essas situações específicas de redução, de isenção, né, e percentuais, associadas ao item e ao serviço, né, e ao seu class trib, então a sua classificação tributária. Isso facilitará a configuração do IP e ganhará consistência nos documentos fiscais. Então, uma dica aí. Perguntas e respostas. A classificação substitui CST? Sim, para IBS e CBS, a C-Class Trim será o novo Código Nacional, padronizado pela Cefaz, substitui CST e CSON para essas contribuições. Onde configura a C-Class Trim, né, deve ser parametrizado no sistema de faturamento, serviço ou CFAP e NBS, sempre vinculado ao enquadramento tributário. Como funciona a estrutura C-Class Trim, né, então, que tem tipo, a estrutura do código aqui, um código de 6 dígitos que indica o tratamento tributário da operação. Os primeiros dígitos indicam a natureza básica da tributação, alíquota zero, imune, etc. Tributado, alíquota zero, imune, etc. E as demais especificam detalhes das operações. Então, eu tenho toda uma estrutura em cima desse código. Ó. Então, categoria principal, de 1 a 9, subcategoria, detalhe específico. Então, aqui está dizendo o seguinte, o 100 é a operação tributária integralmente. Exemplos do uso de classe trib. 100 mil operação tributária integralmente, né? Equivalente a CST 00, 200 mil alíquota zero, CST 006, 410 mil unidade, né? Exportação, CST 07, 900 aqui, outras tributações específicas, CST 990, CST 99. O que acontece se usar um C-Class Trib incorreto? Rejeição do documento fiscal. Então, vejam que não tem como a gente tá escapando desse processo aqui. Essa parte de configuração aí, para ter uma ideia, vocês já chegaram a orientar algum cliente, já chegaram a avaliar e a fazer com algum cliente, só para tentar entender um pouquinho? Ou mesmo, um detalhe aqui, né? Não esqueçam que a nota fiscal de serviço de vocês, dependendo do município, que nem eu falei, ela já é obrigatória fazer essa configuração aqui, tá? No ambiente nacional, né? Então, já vai exigir esses registros. Não sei se vocês estão atentos aí no município, mas provavelmente vocês, no próprio escritório, né, você já vai ter que estar fazendo essa configuração. E, como eu tenho dito, se o município lá tem a opção de ambiente municipal do município e o ambiente nacional, eu colocaria sempre a validação da nota fiscal dos clientes e do escritório mesmo no ambiente nacional, né, que tem que ser mais robusto e dá menos problema. Mas, se for obrigatório enviar para o município, tudo bem, vai ter que continuar enviando para o município, né, como é hoje. E o município provavelmente vai ter as adequações esses registros, isso não vai mudar, e depois o município envia essas notas fiscais para o repositório nacional. Fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? Aqui, ó, preciso destacar IBS e CBS na nota fiscal já em 2025? Em 2025, o preenchimento é opcional, é homologação. Então, agora a gente tem um prazo para validar os sistemas de faturamento e de gestão, que os sistemas sejam configurados corretamente. A obrigatoriedade vai começar, né, em 5 de janeiro de 2026. Então, se não tiver nenhuma mudança na legislação, é isso que vai ter que ser implementado. Quais campos novos aparecem nos XMLs? Né? 2 grupos, né? Grupo UB, Class Trib, CBS e IBS, né? E o grupo WO3, que é valor do IBS, valor do CBS e valor do IS. Então, aqui eu tenho Class Trib, o valor da base de cálculo, percentual do IBS, percentual do CBS, valor do IBS e valor do CBS. E no grupo W03, valor do IBS, valor do CBS e valor do IS. Aquilo que já falei, que nota fiscal de serviço padrão nacional, como fica a nota fiscal de serviço? A nota fiscal de serviço nacional passa a usar nomenclatura brasileira de serviços e também terá
destaque de IBS e CBS em 2026. Para operações tributadas, deve ser parametrizado IBS 0,1 e CBS 0,9, total de 1%. Todos os municípios estarão no padrão nacional? Sim. Isso que é importante destacar, tá? Até teve uma live da Receita Federal mês passado, se não me engano, né, onde todos os municípios estarão no padrão nacional a partir de janeiro de 2026, contudo, alguns manterão o portal próprio em paralelo, né, ao início do processo. Então, o que acontece? O município pode manter o sistema dele atual para fazer a emissão do nosso código de serviço? Sim, pode. Porém, é no padrão nacional e ele vai ter que mandar as notas fiscais para o repositório nacional. E, ao mesmo tempo, se ele optar por fazer a migração para o repositório nacional, as notas fiscais vão ser emitidas, validadas no repositório nacional e depois disponibilizadas também para o município. Isso está dentro da legislação. CTE, BPE, bilhete de passagem, NF-Com, NF-3E, que são as notas, os novos documentos ali, eles também terão IBS-CBS? Sim. As notas técnicas de agosto, eles já atualizados com o layout desses documentos. Em 2025, os campos ficam opcionais, mas em 2026 passam a ser obrigatórios. Aqui, então, um cronograma, né, que a gente tem ali de alteração, mas já saiu o guia prático lá do FD, né? Então 2026 já inicia já com o novo validador, que já vão validar para as empresas ali esse registro de IBS, CBS. E o programa validador, né, já valida se classifica e rejeita códigos inválidos. Será necessário preencher um novo bloco específico para informações de IBS, CBS. Então vejam que aqui eu já tenho uma alteração também já no próprio validador do FD, do SPED FD lá. Como me preparar para o SPED? Façam uma... É a mesma coisa, né? Que se você configurar corretamente o faturamento das notas fiscais lá, que nem a gente já falou, parte de percentual, alíquota, o C-Class Trib, CST, tudo certinho, já vai estar de acordo com o SPED. Mas o SPED vai validar essas informações também. Então, isso é bem importante, né? Prazos e atualizações. Aqui tem um detalhe, ó. PLP 108 2024, que nem eu falei antes ali no início, né, está alterando o dispositivo da Lei Complementar 214 de 2025. Então, passou na Câmara, foi para o Senado, sofreu alterações, voltou para a Câmara. As últimas notas técnicas de setembro indicam que a obrigatoriedade pode ser postergada. Então, aqui, a tendência é de que haver uma alteração nos prazos dos outros documentos. Muito provavelmente a nota fiscal eletrônica de serviço e de via normal vai manter o programa que tem, porque não tem muitas alterações ali, né? Os campos opcionais de 2025, a obrigatoriedade prevista em janeiro de 2026, mas deve ser confirmada após a decisão do Congresso. Então, tipo, o que tem agora é isso, né? A gente tem que se preparar e fazer essa configuração do sistema, não tem nada certo. Então, o programa atual de outubro é atualização de RPs e tabelas fiscais. Novembro, teste de homologação de Cefaz e prefeituras. Dezembro, treinamento das equipes dos clientes. Janeiro, início da obrigatoriedade sujeito a alterações. E fevereiro, primeira entrega do SPED com os novos blocos. Então, vejo que já tem um cronograma aqui para vocês irem se preparando aí já e tentar entender como isso vai afetar, né? No caso, como me devo preparar? A preparação deve começar imediatamente, independente de possíveis postergações. Os sistemas precisam ser atualizados, canais revisados e as equipes treinadas com antecedência para evitar problemas operacionais. É aquilo que eu falei, né? A gente tem que estar na frente, a gente vai ter que começar... normalmente a contabilidade trabalha ali, né, com as informações que já são geradas, né? Sempre informações passadas, né? Não com informações atuais. Então, hoje, a gente vai ter que acabar mudando o cenário e começar a trabalhar com o presente, né, não com o passado. Vou começar a trabalhar mais, na verdade, com o futuro do que com o passado, né, com as informações que já foram. E muito provavelmente pelo sistema novo que vai ter, as informações vão ser em tempo real, né? Então tem todos os documentos ali em tempo real e tudo isso vai estar de forma exposta ali para mim, para a gente conseguir fazer uma contabilidade quase que em tempo real, apuração assistida pelo governo, vários aspectos aí que a reforma tributária traz que a gente tem que estar preparado, tá? Né? E isso aí, tudo, pessoal, que eu passei aqui para vocês em 1 hora e pouco, é bastante coisa, né? Acho que dá para já ter uma boa visão aí geral de como isso vai impactar, de como eu devo conduzir esse processo com o meu cliente, mas ainda
é pouco, tá? É bastante coisa para passar. Eu venho já, está com treinamento aí que vai até novembro, da reforma tributária, já, né, mais de mês aí, já praticamente trabalhando em cima desses aspectos aí, cada vez a gente tem mais conteúdo e mais situações para estar trazendo. Então a gente já está bem evoluído, digamos assim, nesse processo, com um time aí que já está mais preparado e já estão também aproveitando mais as oportunidades, que nem eu falei, oportunidades que vai gerar para a contabilidade, né? Então, qual a oportunidade? Você tem a oportunidade ali de trabalhar com o teu cliente, né? Pacote de transição da reforma tributária, acompanhamento para ele periódico, um pacote de diagnóstico da reforma tributária, dos impactos da reforma tributária, então você fazer uma análise completa de cenário, simulação de impacto no fluxo de caixa, análise de carteira de cliente, análise de produtos que têm benefícios fiscais ou não, né? Recomendação fundamentada com plano de ação para o teu cliente fazer. Então, por exemplo, aquele cliente que não se moveu ainda para essa indústria que eu falei lá que de 11 milhões, para você ter uma ideia, ela diz, não falar nada sobre a reforma tributária. Então, pense que essa frase do cliente quer dizer o seguinte, ele não está configurando o sistema dele, ele não está olhando o cadastro de produto dele, ele não está preparado para gerar os novos registros das notas fiscais. Se ele tivesse, ele diria, não, a gente já está configurando aqui o sistema de faturamento, a gente já está planejando aqui, vai começar a semana que vem. Então, ele quis um workshop, né, para falar sobre a reforma tributária, falar com o comercial, falar com o time de produção, falar com o time de compras, falar com todas as áreas sobre o impacto. Então, assim, ó, é muita oportunidade que está na mesa, só vai pegar quem estiver preparado, tá? Então, esse aqui é um pouquinho do resumo do que eu passei ali com relação aos cases. Lá na imersão que a gente fez semana passada, tem ali cases de medicina do trabalho, de construção civil, de indústria, de e-commerce, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer também. E se você perdeu a imersão ali, que teve mais de 7 horas, né, integral com todo o conteúdo da imersão, e esses cases práticos, tem mais os kits de documentos lá, modelos prontos para diagnóstico, pós-comercial, que você pode fazer para o seu cliente, que nem essa que eu acabei mostrando. Tem uma tabela lá que também que a gente acabou criando de CFOP, CST, C-Class para você fazer a vinculação e para configurar o sistema de faturamento do cliente. NBS e CNAE ali, para você também ter uma ideia de quais os NBS que fazem parte, porque agora mudou também, né, tem a nomenclatura brasileira de serviço e não mais o código da Lei 116, necessário para configurar o sistema para emissão da nota fiscal no padrão nacional. Tem lá a apresentação oficial, mais o grupo de apoio, né, que a gente tem ali no WhatsApp para estar auxiliando. E se você quiser agora, para quem está participando aqui hoje, eu coloquei lá esse link aqui, tem 20% de desconto, né? Então, 247 fica 197 em 12 vezes de R$20 ali. Você pode só clicar, acessar o QR Code aqui, ó, ele já vai levar lá para a página, tá? Então, você tem ali, eu vou colocar esse voucher aqui até domingo, tá? Provavelmente vai ter ali até domingo essa opção aqui. Se você quiser tirar um print ali, se quiser já clicar ali e ir para o link, vai estar disponível, né? E se vocês não têm nenhuma dúvida aí mais, ou se tiver alguma dúvida, a gente pode seguir, mas se não tem nenhuma dúvida também, a gente pode encerrar por aqui. Eu tinha planejado até umas 10 horas, tá? Eu acabei botando errado lá no convite, mas era mais ou menos até as 10 horas a minha ideia, porque também tá uma correria aqui. E se vocês têm alguma dúvida, ajudou, esclarecer um pouquinho aí mais na prática, né, que eu digo, uma coisa que eu gosto de trazer, né, pessoal, para vocês terem entendido, até o treinamento ele é mais focado, não é um treinamento tanto baseado na legislação, né, ele tem um método ali que é o CPA, que é o conhecimento, né, a prática e a atitude, ou seja, eu tenho conhecimento básico, eu tenho uma prática, que é o exercício que a gente fez aqui, e eu tenho uma atitude que é eu me mover, ou seja, eu ir executar isso que eu acabei de aprender, e é o que o pessoal vem fazendo ali no dia a dia, né, o pessoal participa da comunidade dos cursos também. Dúvida sempre vai ter, né, isso faz parte, mas assim, uma coisa que vocês têm que ter também, que eu passei ontem para a contadora ali, é que vocês estão aqui entendendo um pouquinho mais do impacto do reflexo da reforma tributária, tem pessoas que não estão fazendo nada por enquanto, e não estão tirando esse tempo que vai gerar valor e agregar valor para usar na prática. Então, vocês já estão na frente, sabe? E o que você sabe hoje, o que vocês têm de conhecimento, de informação, é muito mais do que o teu cliente tem. Então, não fique inseguro na hora de falar com ele, tire suas dúvidas ali com relação ao conteúdo que a gente vai disponibilizando. Essa imersão ali, a gente fez vários cases, a gente fez ali a gente trabalhou também a questão de objeção. Por exemplo, o teu cliente lá vai falar, né, eu não quero, por que eu tenho que fazer agora isso aí? Eu não quero fazer. Então, a gente trabalha uma situação de
contorno de objeção, que é o quê? Você estar preparada para aquelas informações que o teu cliente vai passar, para aquela contradição que o teu cliente vai dizer, e você utilizar isso para contornar a objeção dele. Então, só isso aí já vai valer o valor de vocês ali, que vocês vão ver que vai ter uma possibilidade muito maior de ganho, né? Legal. É isso aí, tem que estudar, tem que estudar, mas assim, não fica só no estudo, porque é necessário estar se qualificando. Uma coisa que eu vejo o pessoal diz o seguinte, vou fazer uma pós-graduação. Gente, é uma coisa que eu, né, tenho ali, eu fiz o técnico em contabilidade, eu fiz a faculdade de contabilidade, eu fiz uma pós-graduação em controladoria, eu fiz um MBA na FGV em gestão empresarial, eu fiz 6 semestres praticamente de engenharia mecânica. Silvio, vale a pena estudar? Eu acho que vale, tá? Mas vamos lá, para essa questão da reforma tributária, eu acho que o melhor que vocês podem fazer é focar em aprender. Vocês já têm uma boa bagagem de conhecimento, vocês já estão há bastante tempo no mercado, né? Muitos aqui. Então, o que a minha dica para você é, aprende o necessário para você executar e aplicar isso na prática, como a gente falou ali, né? Conhecimento, prática, e tenha a atitude de mudar um pouco esse mindset, sair dessa, de estar toda hora brigando com o ECAC, de estar toda hora ali buscando alguns apoios que muitas vezes, e muitas informações, e muitas fontes de informações que não agregam, que acabam às vezes confundindo, gerando um pouco de ansiedade, de certa forma, né? Tá brigando ali com o cliente por preço, né? Você tem uma oportunidade aqui de transição, de começar a trabalhar mais a questão de oportunidade de você sair desse cenário que você está hoje para um novo cenário. E as oportunidades vão estar na mesa. Vai aproveitar quem estiver mais preparado, mas quem estiver mais executando também. Então, não espere estar preparado para falar com 100% e seguro para falar com o seu cliente. Vá falando e adquirindo essa segurança durante o caminho. Eu acho que muitas das dúvidas que a gente coloca no grupo tem ajudado também o pessoal, e também a minha ideia aqui hoje era passar uma visão geral, assim, para que você tenha também uma segurança de dizer para ele, olha, cara, o que é a principal fase que você tem que fazer? Olha, se preocupa agora, nesse momento, com o teu faturamento, com configurar o teu sistema. Então, vá atrás da empresa, você pode avaliar como fazer isso, a gente pode te dar as informações técnicas aqui. Se você não conseguir, a gente pode fazer esse serviço para você. Mas já começa ali tendo um ganho de diferenciação, não entregar um produto ali, por exemplo, esse caso, né? A contadora pensou, Silvio, eu vou cobrar R$ 400 para fazer um workshop para essa empresa. Gente, uma empresa que fatura 11 milhões, você tem que avaliar a oportunidade que você tem. Eu disse para ela, não, olha só, vou te mandar esse modelinho aqui de proposta e conforme você me pediu, o que você pode oferecer para o seu cliente. Então, olha só aqui, ó, eu mandei para ela fazer esse workshop estratégico com os entregáveis, tudo isso que foi pronto para ela, só que ela disse, cara, eu não sabia que eu podia fazer tudo isso, eu não sabia que eu podia cobrar isso, nossa, eu ia cobrar R$ 400. Eu falei, olha, e aqui está o investimento, você pode fazer oferta para o teu cliente, né? Workshop essencial, shopping estratégico, 3 horas, checklist de matérias complementares, R$ 1.800, workshop diagnóstico, né? Workshop estratégico, relatório diagnóstico detalhado, checklist de matérias complementares, R$ 3.200. Então, isso aqui, na verdade, é o que eu quero mostrar para o contador, sabe? Qual a oportunidade, que o objetivo aqui que você tem de mudar o cenário, de sair, de quebrar de sair desse sistema aí que maltrata o contador, que, né, sobrecarrega, que trabalha mais, que dá mais trabalho, mais trabalho, mais estresse, mais clientes reclamando a todo momento, dá menos oportunidades para a gente, né? E acaba gerando uma competição, né, discriminatória por preço, né, onde quem faz menos, onde sempre alguém está tentando fazer um valor menor para conseguir o cliente. Chega disso, chega. Vamos trabalhar com estratégia, com informação, com conhecimento, com a oportunidade que o mercado está gerando, que é a reforma tributária, se destacar, ser reconhecido por valor e conseguir sair desse ecossistema aí que nos maltrata, né? Eu acho que essa oportunidade eu estava esperando há muito tempo por ela, desde que eu comecei a faculdade. Então, eu vejo que agora é o ambiente perfeito, tá? Perfeito e o cenário perfeito. Fechou, pessoal? Vou encerrar a gravação por aqui. Estou deixando gravado aqui depois.